Bom, falando ainda aí a respeito do capítulo 9, não é? Onde nós estamos falando sobre a entrevista com o paciente, vamos então para essa segunda parte desse capítulo, tá? Então vamos continuar aqui com a nossa leitura. Dificuldades comuns nas entrevistas realizadas em serviços públicos incluem falta de tempo dos profissionais, excesso de trabalho, estresse e condições físicas, que no caso seria devido às arquitetônicas, né, questões arquitetônicas, de atendimento precárias. Assim, muitas vezes o profissional de saúde está impaciente para ouvir pessoas com queixas pouco precisas, ou, né, que ele diz, os chamados poliqueixosos. Rejeita aqueles pacientes que informam de forma vaga ou que estão muito desorganizados psiquicamente, etc. Entretanto, no atendimento em saúde, a paciente do entrevistador, a paciência do entrevistador é fundamental. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui e para pedir para vocês, né, porque eu sempre esqueço de pedir aí no vídeo, para você me seguir, curtir, compartilhar, tá? Porque você fazendo isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e pode chegar a mais pessoas, né, que têm interesse pelo assunto, tá bom? Vai me ajudar bastante. Se você está iniciando na psicologia, ou conhece alguém que está começando aí também na psicologia, eu sempre deixo abaixo aí dos vídeos um link onde eu falo sobre o Clube do Psicoterapeuta, tá? Lá tem vários vídeos já que a gente já postou sobre como iniciar aí na clínica, né? Quais ferramentas você pode utilizar. Tem vídeos sobre os grupos de estudos, de vários livros, por sinal. Tem material em PDF a respeito da TCC, tá? Então, tem várias ferramentas aí que contribuem, tá bom? Para o psicólogo que está começando, tá bom? Então, é isso. E você clicando, né, só para finalizar, vai cair numa página do Clube do Psicoterapeuta, e é lá também onde tem um link de acesso, tá bom? Então, é isso. Voltando aqui pela leitura. Às vezes, o profissional dispõe de não mais que 5 ou 10 minutos, por exemplo, no pronto-socorro, ou em um ambulatório repleto de pacientes à espera, mas, se nesse pouco tempo puder ouvir e examinar o indivíduo com paciência e respeito, criando uma atmosfera de confiança e empatia, mesmo com as restrições de tempo, isso poderá propiciar o início de um trabalho de boa qualidade. Muitas vezes, não é a quantidade de tempo que o paciente, com o paciente, que mais conta, mas a qualidade da atenção que o profissional consegue lhe oferecer. Assim, o entrevistador, ao entrar em contato com cada novo paciente, deve preparar seu espírito para encarar o desafio de conhecer essa nova pessoa, formular um diagnóstico e entender, quando possível, algo que realmente se passa em seu mundo interior e nas suas relações interpessoais. Aqui, a paciência é um dos elementos mais fundamentais. Não é possível saber quantas entrevistas e quanto tempo serão necessários para conhecer adequadamente o paciente. A experiência e a atitude do profissional, curiosa, atenta e receptiva, determinam o quão profundo e abrangente será o conhecimento extraído das entrevistas. Aí ele diz aqui, do quadro 9.1, que esse quadro ao lado apresenta 3 regras de ouro da entrevista em saúde mental, tá? Deixa eu ler só um trecho aqui, que aí a gente já vai para o quadro. E aí a gente vai para o tópico, as primeiras entrevistas. A entrevista inicial é considerada o momento crucial do diagnóstico e no tratamento em saúde mental. Esse primeiro contato, sendo bem conduzido, deve produzir no paciente uma sensação de confiança e de esperança em relação ao alívio do sofrimento. Entrevistas iniciais desencontradas, desastrosas, nas quais o profissional é involuntariamente ou não negligente ou hostil,
para com o paciente, em geral, são seguidas de abandono do tratamento. Logo no início, o olhar e com ele, toda a comunicação não verbal já tem sua importância. É o centro da comunicação, inclui toda a carga emocional do ver e ser visto, do gesto, da postura, das vestimentas, do modo de sorrir ou expressar sofrimento. Meyer Gross, Slater e Roth, 76, assinalam nesse sentido que a entrevista, aliás, a primeira impressão tem o valor próprio e dificilmente poderá ser recapturada em ocasiões posteriores, e prossegue. Com maior frequência, essa impressão é correta, mesmo que desapareça aos poucos ou passe a ser considerada como enganosa, quando a atenção estiver voltada para os detalhes, as ideias e as informações fornecidas pelo paciente. Olha aí, né, o quão importante esse acolhimento, né, na primeira entrevista, essa empatia, essa linguagem não verbal, né, porque tudo isso o paciente percebe, né. E tem um psicólogo que desenvolveu uma pesquisa, onde ele fala que em torno de 70% é voltado para o que estamos vestindo, nossa aparência, tá? E pelas nossos trejeitos, atitudes, etc, tá? Então, assim, a linguagem não verbal. Então, é como que a gente está se expressando no acolhimento desse paciente que chega, né? Bom, agora a gente vai, ó, deixa eu falar do quadro aqui antes de ir para o próximo tópico. Bem, esse quadro 9.9 que ele estava falando aí antes, né, que fala sobre as regras de ouro na entrevista inicial, ele traz 3 pontos, tá? Ó, o primeiro, ele fala sobre pacientes organizados, segundo, pacientes desorganizados, e o terceiro, os primeiros contatos com paciente muito tímido, ansioso, tá? Vou ler cada um deles, olha só. No primeiro, que é pacientes organizados mentalmente, tá? Com inteligência normal, com escolaridade boa ou razoável, fora de um estado psicótico, devem ser entrevistados de forma mais aberta, permitindo que falem e se expressem de maneira mais fluente e espontânea. O entrevistador fala pouco, fazendo algumas pontuações para que o indivíduo conte a sua história. 2. Pacientes desorganizados com nível intelectual baixo, em estado psicótico ou paranoide, travados por alto nível de ansiedade, devem ser entrevistados de forma mais estruturada. Nesse caso, o entrevistador fala mais, faz perguntas mais simples e dirigidas, perguntas fáceis de serem compreendidas e respondidas. E terceiro, nos primeiros contatos com pacientes muito tímidos, ansiosos ou paranoides, deve-se fazer primeiro perguntas neutras, como, por exemplo, nome, onde mora, profissão, estado civil, nome de familiares, etc. Para apenas então, gradativamente, começar a formular perguntas mais quentes, que seria, às vezes, constrangedoras para o indivíduo, como: qual o seu problema? Por que foi trazido ao hospital? O que aconteceu para que você agredisse seus familiares, etc. Vale a sabedoria popular que diz: o mingau quente se come pela beirada. Verdade, né? Já ouvi esse ditado popular. Né? Vamos contornando pelas beiradas aí para ir tirando cada vez mais informações, né, do paciente. Bom, então agora a gente vai para o segundo tópico, que se chama: o profissional se apresenta ao paciente. Logo no início da entrevista, é conveniente que o profissional se apresente dizendo seu nome, se necessário, sua profissão e especialidade, e, se for o caso, a razão da entrevista. A confidencialidade, a privacidade e o sigilo poderão ser explicitamente garantidos caso se note o paciente tímido ou desconfiado, ou se o contexto da entrevista assim o exigir. Para isso, em alguns casos, é importante que o profissional garanta explicitamente o que segue. 1.
A entrevista e o tratamento ocorrerão com sigilo e discrição. O profissional esclarece ao paciente ou aos familiares, como necessário, que aquilo que for relatado durante as entrevistas não será revelado a ninguém. Caso isso se faça necessário, por exigência do próprio tratamento, encaminhamento a outro profissional, carta a alguma instituição, informação à família para proteção, proteger o paciente, etc., só será feito após consulta e anuência do entrevistado. O sigilo poderá ser rompido somente no caso de ideias, planos ou atos gravemente auto- e heterodestrutivos. 2. Em qualquer caso, é preciso ressaltar a necessidade de colaboração mútua entre o profissional e o paciente. Ambos devem trabalhar ativamente para que o processo terapêutico tenha bons resultados. Na primeira entrevista, o profissional deve inicialmente colher os dados sociodemográficos básicos, como nome, idade, data de nascimento, naturalidade e procedência, estado civil, com quem reside, profissão, atividade profissional, religião, etc. Após tais informações, que de fato situam quem é o paciente que chega ao serviço de saúde, deve solicitar que o indivíduo relate a queixa básica, o sofrimento, a dificuldade ou o conflito que o traz à consulta. Bem, é isso aqui que a gente chama de anamnese, né? Buscar os dados pessoais e a história de vida, né, do paciente. Esse primeiro relato deve ocorrer de forma predominantemente livre, para que o paciente expresse de forma espontânea seus sintomas e sinais. O profissional ouve o relato e observa, além do conteúdo daquilo que o indivíduo conta, como esse relato é feito, o estilo do paciente, sua aparência e suas atitudes básicas. O entrevistador deve, nesse momento, muito mais ouvir do que falar. Suas intervenções objetivam facilitar o prosseguimento da fala do entrevistado. O psiquiatra espanhol Valejo aconselha ao jovem profissional, como eu não falo espanhol, ele escreveu em espanhol aqui, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, ó, explorar pouco desejará que fale muito ao enfermo. A regra mais importante do interrogatório é que o paciente fale pouco, para que para que seja, acho que é escutado o paciente, enfim, alienista, perdão, ou seja, em resumo, o profissional fala pouco para que o paciente seja mais ouvido, tá? Porque quanto mais o paciente fala, mais informações importantes ali ele pode ir soltando, né? Cabe lembrar, entretanto, que embora a atitude básica do entrevistador na fase inicial da avaliação seja de escuta, isso não significa colocar-se em posição totalmente passiva. Bem ao contrário, pois como enfatizado por Sullivan, os dados essenciais da clínica psicopatológica emergem basicamente de uma observação participativa da interação intensa entre paciente e profissional. Nesse sentido, Sullivan afirmava que o entrevistador desempenha um papel muito ativo na introdução de interrogações, não para mostrar que é inteligente ou cético, mas literalmente para ter certeza de que ele sabe o que está sendo dito. Quase toda vez que se pergunta, bem, você quer dizer assim e assado? O paciente é um pouco mais claro sobre o que ele quer dizer. O entrevistador deve lembrar que nas fases mais iniciais da entrevista,
O paciente pode estar muito ansioso e usar manobras e mecanismos defensivos, como rir, silêncio, perguntas inadequadas, comentários, circunstâncias sobre o profissional, etc. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu percebo, tá? Eu sinto que os primeiros pacientes, realmente, eles chegam um pouco tímidos, não é? Desconfortáveis, com o que vai falar, e é normal isso, né? Como se estivesse conhecendo uma pessoa, não é? E aí eu vou percebendo que na medida em que o processo terapêutico avança, né? Que a gente vai se encontrando sessão por sessão, eu percebo que eles vão ficando mais soltos e conseguem falar mais, e não é só sobre falar. Eles começam a trazer questões mais íntimas, mais profundas aí, sabe? Que não passam despercebido. Então, um diagnóstico, para ser bem feito, por isso que ele não é nas primeiras sessões, ele leva tempo até o paciente sentir confiança com o profissional, tá? Então, voltando aqui, aí ele traz aqui, ó, a fala de uma entrevista. O senhor é jovem, não? Ou, o senhor é casado, tem filhos? Ou ainda? Por que será que todo psiquiatra é tão sério? Ou tem barba, etc. São estratégias involuntárias ou propositais que podem estar sendo utilizadas para que o paciente evite falar de si, seu sofrimento e suas dificuldades. O profissional deve lidar com tais manobras, lembrando polidamente o indivíduo de que a entrevista tem por finalidade identificar seu problema, para assim poder melhor ajudá-lo. Ele também deve deixar claro para o paciente que a pessoa do entrevistador não é o tema da entrevista. Nos primeiros encontros, o entrevistador deve evitar pausas e silêncios prolongados, que possam aumentar muito o nível de ansiedade do paciente e deixar a entrevista muito tensa e improdutiva. Alguns procedimentos podem facilitar a entrevista no momento em que o entrevistador lida com o silêncio do paciente. Então, ele traz 3 pontos aqui, nesse momento da entrevista. 1. O profissional deve fazer perguntas e colocações breves, que assinalem sua presença efetiva e mostrem ao paciente que ele está atento e tranquilo para ouvir. 2. O entrevistador deve evitar perguntas muito direcionadas, fechadas, que possam ser respondidas com um sim ou não categóricos. Também deve evitar perguntas muito longas e complexas, difíceis de serem compreendidas pelo paciente. 3. É sempre melhor fazer intervenções do tipo: como foi isso? Explique melhor. Conte um pouco mais sobre isso, do que questões como por quê ou qual a causa. Essas últimas estimulam o paciente a fechar e encerrar sua fala. 4. O entrevistador deve buscar, para cada paciente em particular, o tipo de intervenção que facilite a continuidade de sua fala. Deixa eu dar um parênteses aqui. Essas dicas de entrevista, né, que o autor traz aqui são muito boas, né? Mas o que eu vou percebendo ao longo da minha caminhada em um pouco mais, né, de 10 anos de atendimento, não é? Que cada terapeuta, cada profissional tem o seu modo ali de lidar com o paciente, tá? Não tem isso ou aquilo. Tem como o terapeuta trabalha, como ele se expressa, e como é aquele paciente ao qual ele está lidando. Por isso que, de certa forma, é um trabalho artístico, né? Eu tenho sempre o costume de dizer isso, que é um trabalho artístico, por quê? Porque é uma conversa em que no meio são inseridas técnicas, né? E aí cada profissional que vai ter aí a sua maneira, né, de lidar com esse momento aí inicial, tá? E isso vai sendo desenvolvido ao longo da caminhada, né, que a gente chama de desenvolver as habilidades aí do terapeuta, né? Enfim, o olhar clínico, tá? Isso daí é só com o tempo, só com o processo, mas
é importante já de antemão aqui, não é, ter esse conhecimento técnico, tá bom? Então, já, ó, caminhando aqui para o final aqui desse vídeo, vamos lá, só tem mais um trecho aqui. Mesmo realizando entrevistas abertas, nos primeiros encontros, o profissional deve ter a estrutura da entrevista em sua mente, permitindo ao mesmo tempo que o paciente conte sua própria versão. Falar de forma livre permite que o entrevistador avalie melhor a personalidade e, por vezes, alguns conflitos do paciente. A fala livre também tem, frequentemente, uma dimensão catártica e desabafo, que pode ser muito útil e servir de alívio para o doente. À medida que o relato feito pelo indivíduo progride, ele vai sendo encaixado em determinada estrutura de história, que está na mente do entrevistador. Surgirão lacunas nessa história que saltarão à mente do profissional. Após a fase de exposição livre, ele fará as perguntas que faltam para completar e esclarecer os pontos importantes da história e da anamnese de modo geral. A duração e o número de entrevistas iniciais, fins diagnósticos e de planejamento terapêutico não são fixos, dependendo do contexto institucional onde se dá a prática profissional, da complexidade e da gravidade do caso e da habilidade do entrevistador, tá? Então, é mais ou menos isso que eu acabei de falar, né? A duração, o número de entrevistas para fins diagnósticos ou em planejamento terapêutico, depende do contexto, olha aí, ó, da prática profissional, do caso, enfim, tá? Quando a gente fala de ser humano, não é uma regra rígida, né? É aquela vida que se apresenta ali naquele momento e a gente vai, né, construindo ali ao longo do processo. Tá bom? Bem, então é isso, a gente vai ficando por aqui e damos continuidade aí à terceira parte desse capítulo 9, porque ele é bem extenso, tá bom? Então é isso, uma boa aula para você, até mais, tchau, tchau.